Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu expliquei para vocês sobre saídas estruturadas para Large Language Models e hoje eu vou focar especificamente em saídas no formato de listas. E ao longo do vídeo eu vou explicar em mais detalhes, mas basicamente a ideia é: normalmente com Large Language Models a gente tem saídas que são em formato de textos. No vídeo anterior eu expliquei como você consegue construir e passar informações a respeito de qual é a saída esperada e dessa forma você conseguir estruturar a sua saída. E nesse vídeo eu vou falar sobre como estruturar essa saída com listas e também como você conseguir limitar o número de itens que você vai pedir para o Large Language Model colocar na sua lista. Então, eu já vou começar aqui criando um novo arquivo aqui dentro. E esse daqui eu vou chamar de Structured Output. E eu vou colocar lists, para que depois eu consiga diferenciar. E basicamente eu vou pegar o código anterior que a gente já tinha criado e eu vou colocar aqui só para não começar do zero, mas eu vou explicar em mais detalhes. E só para falar a vocês o problema que a gente vai resolver hoje, é, como eu falei para vocês, eu tô tentando postar um vídeo toda semana e hoje eu acabei de voltar de Brighton e lá em Brighton eu fui, sabe aquelas máquinas de pegar bichinhos de pelúcia? E eu consegui esse bichinho de pelúcia e agora eu tô pensando que nome que eu vou dar para ele. E daí eu pensei, eu poderia usar um Large Language Model e com isso exemplificar como você pode utilizar listas. Então a tarefa que eu vou tentar resolver é conseguir achar um nome para o meu novo bichinho de pelúcia. E eu vou usar listas e Large Language Models e eu vou explicar tudo para vocês agora. Ahn, Algumas coisas a gente não vai precisar mais da classe que a gente usava antes, e eu vou já apagar algumas coisas aqui que a gente não vai usar, outras que vão ser úteis, então eu só vou fazer a substituição. Mas basicamente a gente vai precisar de uma nova classe, que agora eu vou chamar Plush Toy Name Suggestion, que a gente quer descobrir uma sugestão muito boa para o nome do meu novo bichinho de pelúcia. Aqui a gente vai continuar, como no exemplo anterior, do vídeo anterior, passando o base model do Pydantic. Mas agora, ao invés de simplesmente uma sugestão de nome, eu quero uma lista com várias sugestões. Então aqui eu vou criar uma variável, por exemplo, e essa daqui vai ser uma lista com todas as sugestões de nome que o modelo vai me dar, e então os nomes são no formato string. E aqui uma coisa que eu consigo passar é o tamanho mínimo dessa lista e o tamanho máximo de itens que eu quero nessa lista. Hum, Isso daqui. Eu vou passar também uma especificação, só para o modelo conseguir entender exatamente ter mais contexto ao redor dessas coisas que eu estou pedindo. Então aqui eu vou colocar uma description, e só para o modelo entender uma lista do que eu quero. Então aqui eu vou colocar list of plush. Então, essa daqui é uma lista de sugestões para meu novo bichinho de pelúcia. Por favor, só retorne no mínimo dois nomes e no máximo five items nessa lista. All names também funcionaria. Então, aqui a gente já criou uma classe. Aqui vocês podem ver que isso é uma coisa que eu vou precisar importar, que ainda não tinha importado no código anterior, e isso também é outra coisa que eu vou precisar importar. E agora, a próxima coisa que eu vou fazer, agora, como o prompt vai ser um pouquinho mais extenso, eu vou criar um prompt text, uma variável, onde eu basicamente vou colocar o meu prompt aqui dentro. E aqui, ao invés de passar o prompt diretamente como que eu estava fazendo antes, eu vou passar esse texto. E a próxima coisa aqui, como vocês podem ver, eu alterei o nome da classe que eu estava usando.
Então, eu vou ter que substituir esse pela nova classe e esse daqui também pela nova classe para que a validação corra tudo bem. E por último, eu vou imprimir a saída. Aproveitar, vou limpar aqui embaixo, porque isso daqui era do último vídeo, então só para não criar confusões. Então, basicamente, aqui a gente tem toda a estrutura do código e a única coisa que está faltando é o prompt que a gente vai passar para o modelo. E isso é que eu vou escrever agora. Então, a gente pode falar alguma coisa assim. Eu tenho um novo bichinho de pelúcia. Ele é um sapo verde com uma camisa formal. Oops, it's not t-shirt, it's short. É uma gravata borboleta. And, bom, acho que aqui eu posso usar um ponto. E daí eu vou falar. Eu gostaria que você. Eu gostaria de achar a creative name, um nome criativo para ele. Você poderia me ajudar me fornecendo dois a cinco opções de names. Opção de nomes. Deixa eu só dar um enter real e vamos ser educados, terminar com um thank you. Então aqui eu falei, eu tenho um novo bichinho de pelúcia, ele é um sapo verde, com uma camisa formal e uma gravata bow tie. Me ajude a achar um nome criativo para ele. Você poderia me ajudar provendo 2 a 5 opções de nome? E vocês podem ver que aqui eu coloquei no prompt de novo 2 a 5, que é o mesmo número que eu coloquei aqui no min e no max length. E aqui também eu coloquei 2 a 5. Então, o que eu estou esperando de resultado é uma lista entre 2 a 5 nomes de opções de nomes para o meu novo bichinho de pelúcia. E eu acho que isso é tudo o que a gente precisa. Vamos ver se a gente consegue rodar. E aqui você. Ah, foi 5. Eu tava contando aqui só para ver se foram mais de 5 nomes. Mas aqui você. Como eu coloquei para printar a saída, que vocês podem ver a primeira sugestão de nome, a segunda sugestão de nome, a terceira, a quarta e a quinta opção de nome. E como vocês podem ver também, é uma lista com no máximo 5 strings, que foi justamente o que a gente pediu. Eu vou tentar rodar de novo e eu só tô querendo ver se ele vai me retornar de novo 5 ou se vai ser algum outro número entre 2 a 5, mais ou menos do que eu sugeri. Então, vou rodar de novo só para ver se o número de respostas que ele vai retornar. Inclusive, já que a gente tá aqui, vocês podem ver que aqui ele tá printando uma lista com os itens, né? Só mais uma coisa que eu queria mostrar enquanto ele já tá ali preparando. Então, vou voltar aqui para a saída antes de mostrar a outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Mas aqui, ó, vocês podem ver que agora, ó, retornou Freddy Frogsworth, Reginald terceiro e quarto. Então, ainda tá dentro entre o 2 a 5 que eu pedi, que eu queria o mínimo de 2, o máximo de 5. Então, a segunda vez que eu rodei foram 4. Antes de eu rodar a próxima vez, só para ficar mais fácil de contar, o que eu vou fazer, eu mesma vou criar um laço que vai passar de nome em nome para retornar exatamente uma lista, item a item, só porque daí eu também consigo contar o número de itens automaticamente. Então, uma coisa que a gente pode fazer para percorrer essa lista item a item é isso aqui. E aqui eu vou fazer um enumerate, que vai me retornar um contador. E aqui eu vou pegar exatamente a saída e eu vou pegar esse daqui, que são as sugestões de nomes. E daí o que eu consigo fazer é um print.
E aqui eu vou colocar suggestion, e eu vou colocar o contador aqui. E em seguida, o que eu vou passar vai ser a sugestão de nome. Então, vamos rodar uma terceira vez. Acho que tá tudo certo. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tô pegando aqui a saída, essa saída, e eu tô pegando a variável que é justamente o nome que eu tenho aqui na minha classe. E daí, então, a gente vai imprimir aqui um contador entre zero até o número máximo de itens na lista e o nome que foi sugerido pelo LLM. Large Language Model. E aqui a gente pode ver, então aqui a gente tem a 0, 1, 2, 3, 4, então retornou 5 itens. Vou rodar mais uma vez. A gente viu que na primeira vez que eu rodei foram 5, na segunda foram 4 nomes, agora foram 5 de novo. Quero rodar mais uma só para ver se vai estar ainda tudo ocorrendo certo, entre o mínimo 2, máximo 5. E depois tem uma última coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente pode ver que retornou 3, que ainda está dentro do que eu pedi, que foi entre 2 e... No entanto, se você tem um número exato de saídas, vamos dizer, eu quero sempre que me retorne 3 saídas, a forma como você resolve isso é colocando min igual a 3 e o max também igual a 3. E daí eu vou colocar em todos os lugares isso, ou seja, eu só quero 3 itens e vamos rodar de novo para ver se agora o modelo consegue entender que eu sempre quero 3 itens. E aqui vocês podem ver que exatamente 3 sugestões de nome. Então, recapitulando tudo, essa é uma forma com que você consegue estruturar saídas de Large Language Models no formato de listas. Então, você consegue ter um número mínimo e um número máximo de itens nessa lista, mas você também consegue pedir o número exato de itens. Isso é muito interessante quando você quer estruturar saídas do seu LLM, o que pode ser útil para diversas outras atividades que você queira, então, fazer depois disso com esses dados estruturados. Então, só recapitulando, a gente criou uma classe usando o base model do Pydantic, e aqui dentro, então, a gente especificou o tipo, que era uma lista de strings com os itens mínimos e máximos. É importante colocar nomes de variáveis, nomes de classe que façam sentido, porque isso vai ser transformado num JSON, que é utilizado pelo Large Language Model, ou seja, se você coloca mais contexto, vai ser mais fácil para o Large Language Model entender exatamente o que você está querendo fazer com isso. Se for possível, também usa o item da descrição para falar exatamente o que você está querendo de retorno. E também especifique no prompt para você ter certeza que o modelo vai entender exatamente o que você quer. Em seguida, então, a gente chamou o modelo, passando o esquema do JSON que a gente criou na classe, e depois validamos o JSON e imprimimos de forma enumerada as saídas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, escreve um comentário. Se tem alguma coisa a mais que vocês estão interessados em aprender sobre o Large Language Models AI, também coloca um comentário aí. Eu estou tentando fazer um vídeo por semana. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!